Professor, Aí, agora sim, gravando. Segunda aula de hoje, né? Então, nós estamos entrando na nossa quarta aula prática de mecânica dos solos. Eu demorei um pouco para vir para cá, para quem já tinha passado. Mudo? Ou não, né? Eu demorei um pouco para vir para cá, porque eu estava resolvendo problemas de chamada com os outros alunos. Agora a gente toca direto, tá? Se precisar mudar de link, que vai precisar, mas aí é automático, não vai ter mais essa demora a demora que eu tive para vir para cá, porque eu estava resolvendo com outros colegas. Fechou? O Jonathan falou assim, professor, depois só relembrar a situação lá, tá? Jonas, já esqueci, Jonathan, já esqueci. Qual que é a situação que eu tenho que lembrar? Escreve para mim aí, que já não estou lembrando mais nada. E quem estava falando, ia falar na hora que começou a gravar. eu, professor, eu queria ver como é que tá meu nome agora, se tá correto aí. Zilusmar Antônio Santos, está correto. Beleza, então. Beleza. O Arlindo fala sobre essa dúvida, eu acho que eu lembro ter respondido, um solo com 230%, né? Arlindo, aquilo lá, primeiro que é um exercício, né? Não fui eu que fiz ele, não, mas poderia ter sido eu que tinha feito. Aquilo lá, eu acho que a pessoa não pensou muito na hora de digitar, não, ela colocou valores, tá? Mas aquilo é um solo enlamado, esse pode existir, porque é a quantidade de água em função de quantidade de solo. Se você pegar um copo, uma lata dessa, botar até aqui, sim, até aqui de solo, encher o resto de água, como o solo tem vazio, vai dar uns 230 mesmo, a relação teor de umidade, né? Barro, né? Um leite com Todd. Jonathan, fala para mim qual que é a situação que eu tenho que lembrar, que agora você me deixou ansioso. Eu sofro de crise de ansiedade. Você fala num negócio e depois não fala mais. Agora eu quero saber o que é. O que eu tenho que lembrar? Ué. Igual você fala, nossa, você sabe daquele negócio, você viu o que aconteceu? Não, aí termina. Depois eu te conto. Essa depois eu te conto. Não, começa e termina. Bom, enquanto o Jonathan faz mistério aí, vamos começar a próxima prática. Essa próxima prática, ela tenta medir os chamados limites de Atterberg. Eu falo isso no vídeo, por isso que eu não vou ser muito longo, muito prolixo aqui. E esses limites de Atterberg servem para você conhecer de quanto a quanto, em termos percentuais, em termos de umidade, você pode encharcar ou aerar um solo. Encharcar, caminhão-pipa, nós estivemos falando de estrada, que essa prática é muito usada para estradas, tá? Encharcar, caminhão-pipa. Aerar, caminhão de grade, trator de grade. Tipo de roçar, de gradear a lavoura mesmo, tá? Certo? Porque se você aerar ele demais, ele vai ter um Jirico, comportamento. professor. Oi? Jirico? Isso, para gradear o solo. Jirico. Trator de arado, jirico. Boa. Isso. Boa, esse mesmo. É como você usa para secar o solo, né? Porque aí você revira esse solo num lugar quente, essa água evapora, né? É uma maneira de você secar um solo natural. A moto niveladora. Então, é isso aí. E quais são esses limites? Até quanto eu posso secar esse solo sem que ele comprometa o comportamento dele, sem que ele vire aí aquela imagem mental que a gente tem quando a gente olha os quadros lá do Portinari, por exemplo, aquela família de retirantes, em que no agreste nordestino nós estamos o chão rachado. O chão rachado claramente é um solo que perdeu tanta água que ele passou à esquerda o limite de plasticidade, o LP, desculpe. Passou o LP. Ele está fora dos parâmetros do IP, do índice de plasticidade. E esses parâmetros, essa prática, como determinar esses parâmetros, o que nós vamos ver aqui. E o Jonathan
continua sem falar o que ele tem que lembrar. Muito bem. Vamos lá. Próxima prática. Então, essa prática é dividida em 2 vídeos, tá? E provavelmente a aula de hoje seja só para terminar essa prática. O vídeo 1, limite de liquidez. Vídeo 2, limite de plasticidade. Aguardem um minuto que eu já vou colocá-los aqui. Vamos primeiro com liquidez. Vamos, meu filho. Ajuda nós. Aí. Olá, bem-vindos novamente eu, professor Cleverton, e nós vamos seguir aqui nas nossas práticas de mecânica dos solos, e essa prática ela é dividida em 2 experimentos. Vou começar o primeiro experimento. A prática em si chama-se limites de Atterberg. Para que servem os limites de Atterberg? Para determinar qual é o teor de umidade máximo e mínimo para que o solo se comporte plasticamente, tá? Então, ele consiste no limite de liquidez e consiste no limite de plasticidade. A primeira prática que nós vamos fazer agora é o limite de liquidez, né? Ou seja, o teor de umidade, o qual, se a gente avançar, o solo se comporta como lama ou tende a se comportar como líquido, tá? Se liquefaz. Então, para esse experimento, nós precisamos de quê? Essa cápsula já havia sido tarada, tá? Então, nós precisamos aqui de 70 gramas de solo. Este solo, 70 gramas, ele foi passado aqui, ó, na peneira 0,42. Então, eu peguei o solo que nós já estávamos utilizando, que foi quartejado, que foi seco, em estufa. Peguei esse solo e passei ele na peneira 0,42. Da peneira 0,42 eu fui tirando até eu ter aqui uma quantidade de 70 gramas de solo. Muito bem. Então, 70 gramas de solo passado na peneira. Eu tenho esse aparelho que é chamado de aparelho Casagrande. Ele é aqui, né, o senhor do teste, é o mais importante aqui do nosso experimento. Leva o nome de um engenheiro brasileiro, né? Então, aparelho Casagrande. Eu tenho aqui um becker com água destilada. A quantidade de água no becker não importa, ela é mais do que suficiente para a gente fazer nosso experimento. E eu tenho aqui pequenas cápsulas, as quais, à medida que o experimento for acontecendo, vocês vão entender, eu vou retirando fragmentos desse solo do aparelho, de dentro da concha do aparelho Casagrande, para determinar o teor de umidade deles. E aí, por celeridade, a gente tem 2 maneiras de determinar o teor de umidade, né? Nós temos como determinar na estufa, a 105 graus, por 24 horas, ou então a gente pode usar o fogareiro, que é um processo mais célere, mais rápido. Então, a favor da celeridade, neste caso, nós vamos usar a estufa, tá? Então, o solo está seco, ou deveria estar seco na estufa, é óbvio, né? Eu falei na última prática, mas é óbvio que ele absorve a umidade do ambiente. Casagrande, esse equipamentozinho aqui, ó, é chamado de cinzel. Ele serve para fazer ranhuras na amostra de solo e serve para calibrar a concha. Uma vez que a concha, ó, ela serve para dar golpes contra uma superfície maciça, e esses golpes provocam uma vibração no solo.
E essa vibração é que vai fazer com que o solo que eu vou promover uma abertura nele, uma evaginação, que essa abertura se feche, tá? É através da vibração. E a altura do golpe da concha tem que ser calibrada por este cilindro aqui, ó, na ponta do cinzel, tá? Então, se você ver, ó, o cinzel está na altura máxima de queda, encaixa exatamente a concha aqui, ó. Pode ver que a manilha ficou leve. Então, é isso que está acontecendo, tá? Também é necessário uma seringa para eu medir a quantidade de ml, né? Uma vez que o Becker aqui, ele tem uma quantidade a mais. Eu não sei se eu falei, mas lembrando que eu tenho água destilada, tá? Muda muita coisa em fazer com água comum, desde que ela não esteja cheia de cloro, não. Mas como a gente está num procedimento prático, específico, dentro de uma academia, da universidade, nós estamos seguindo a risca e usando aí a água destilada. Eu tenho este outro aparato aqui, que ele é chamado de mão de grau. Ele serve para macerar o solo. Eu estou usando aqui, se vocês forem ler o roteiro, vocês vão ver que essa tigelinha que a gente usa, pede-se de porcelana. A gente, por experiência aqui, usa essa emborrachada, que é mais fácil você trabalhar o solo aqui dentro. E o que eu vou fazer? Vou colocar solo, vou adicionando água, vou homogeneizar o solo com a mão de grau, até que ela estiver num ponto que eu possa colocar no Casa Grande. Eu acho que o escopo é esse, e à medida que eu for realizando o procedimento, fica mais simples da gente entender o que está acontecendo, tá? Eu vou narrando para vocês à medida que eu for realizando esse procedimento, tá? Eu sei que quando o plano está aberto não dá para ver a balança, mas num plano fechado, vocês podem ver que essa balança tem tamanha precisão que à medida que eu falo, ela vai variando aqui. Mas essa variação é porque eu estou aqui conversando perto dela. Se ela estivesse dentro de uma cúpula, ela estaria mantendo os 70 gramas de solo. Beleza? Então vamos lá. Vou passar esses 70 gramas de solo para a minha... Vou zerar ela aqui, para a minha vasilha, meu recipiente. E o processo, se você for seguir as medidas laboratoriais, estima-se que entre uma coleta de concha e outra, você incremente aí de 2 a 3% de massa em água. Lembrando que a densidade da água é igual a 1, né? Então, se eu for falar que eu preciso de 1 grama de água, é a mesma coisa que 1 ml de água. Beleza, vamos lá. Como eu tenho aqui 70 gramas, eu sei que por o solo está muito seco, se eu colocar 3%, 3 vezes 7, 21, vai dar 2,1 ml de água, esse teste não vai chegar onde eu quero. Então, apenas da primeira vez, eu vou acrescentar um pouco mais de água na nossa quantidade de solo. Então, vou colocar aqui, vou começar com 5 ml para que não desande. E se for necessitando, eu vou aumentando. Então, para isso da seringa, né? Eu tenho aqui 5 ml. Vou colocar os 5 ml aqui na nossa cápsula e vou mexer. Assim que eu homogeneizar, eu mostro para vocês como é que ele vai ficar. Ó, ele estava muito seco, né? Então, foi pouca quantidade. Mas mesmo assim, vamos lá. Enquanto eu vou mexendo, eu vou falando, o objetivo dessa prática é determinar o teor de umidade referente a um fechamento da nossa cava aqui para 25 golpes. Então, eu vou fazer 5 vezes, 5 repetições do mesmo experimento. Então, por isso que eu vou aumentando a quantidade de água que eu vou colocando nesse solo, tá? Para quê? Para que o número de golpes necessários para fechar
seja cada vez menor. Então, o ideal é que eu comece lá perto dos 40 golpes para fechar, vá diminuindo 30, 20, 10, e aí depois, por um processo de interpolação linear mesmo, eu consigo determinar qual o teor de umidade para 25 golpes. Vocês vão entender melhor quando a gente fizer. Eu ainda acho que ele está muito seco. Consegue dar um close, por favor? Ainda acho que ele está muito seco. Então, portanto, eu vou inserir aqui mais 2 ml de água, tá? 2 ml de água. Da onde eu estou tirando esse valor de 2 ml? Prática mesmo. De ver a textura do solo e ver como ele está se comportando. Não se preocupe com essa quantidade de água. Saiba apenas que o recomendado depois do primeiro experimento é que você acrescente de 2 a 3% de massa em quantidade de água. Agora sim, ele já começou a dar uma pega e começou a formar aqui uma espécie de barro, né? Começou a ter coesão, no efeito químico que faz com que o solo grude desse jeito é chamado de coesão. Beleza, misturou-se. Agora nós vamos colocar esse carinha aqui no nosso aparelho Casagrande. Cadê o que eu preciso para o Casagrande? Aqui, minha espátula, obrigado. Então, com a espátula, eu vou chegar mais para trás aqui para me facilitar a minha vida. Vou colocar meia concha aqui de solo e vou compactar ele e fazer um rasgo, uma ranhura, promover uma ranhura no centro dele, como vocês vão ver. Aí nas próximas vezes eu não preciso ficar narrando assim tão detalhadamente o que está acontecendo, né? Vejam que esse solo ainda está meio seco, ó. Não como ele era, né? Naquele estado in natura dele, com os grãos totalmente dispersos. Aqui eu já consegui que eles tivessem ligação, né? Entre eles, ó. Não tem problema esse solo que está caindo fora, ele não vai fazer diferença para nós, pela quantidade que foi colocada aqui. Ó. Ó. Pronto. Agora eu venho para o cinzel e abro uma crosta dentro dele. E ainda termino de fazer uma ranhura. Isso daqui não vai ser possível de vocês observarem. Por conta do close, do fechamento da câmera. Mas eu tenho que fazer uma ranhura de tal modo que eu, daqui de perto, veja o fundo, da concha. E eu vou agora começar a contar o número de golpes que são necessários para que esse solo comece a fechar, tá? Para que feche essas ranhuras. Vamos ver se esse teste vai ser válido, né? Se ele estará maior de 10 ou menor do que 40 golpes para fechamento. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Já passou. Preciso de mais água. Então, só me provou aqui que a quantidade de água que eu preciso é maior do que a que eu tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso daqui, essa quantidade de solo para cá e vou adicionar mais água.
essa seringa menor. Vou colocar o quê? Mais 3 ml? Mais 3 ml de água, tá? Dividir ali bem onde o solo está mais seco. E vamos lá. Pronto. Vamos lá de novo. E 43 golpes, eu não sei se é possível ver. Ó, ele fechou lá no meio. Ó. Deslizou, digamos assim, né? E bem no lugar onde ele fechou, eu vou tirar agora, vamos anotar primeiramente, 43 golpes. Vou tirar uma quantidade de solo, cápsula 1 DLL, vou tarar ela primeiro. E vou tirar uma quantidade de solo para determinar quanto de umidade aqui em percentual eu tenho. Qual é o teor de umidade que está nessa amostra. Então, primeiro eu vou tarar, assim que eu tarar eu coloco a quantidade ali naquela primeira cápsula para levar para o fogareiro e secá-la. Só um minuto que essa balança ela é realmente demorada. Importa a quantidade? Não, não importa. Importa eu saber a massa que ela tem aqui enquanto úmida, depois a massa depois de seca. Então, como eu já tarei a cápsula, o que tem aqui é simplesmente solo mais água, solo úmido. Então, para a primeira cápsula, né, a número 1, nós fechou com 43 golpes. Eu tenho aqui solo mais água, eu tenho, deixa eu parar de variar, 6,67 gramas. Pronto. Isso vai para o fogareiro depois.
Volto para cá, coloco mais água, agora eu vou de 3 em 3%. E agora nós vamos repetir esse teste de maneira acelerada, não preciso ficar narrando mais e contar quantos golpes para fechar em cada uma das fases à medida que eu acrescento água. De novo, agora 35 golpes, eu não consigo mais ver o fundo, tá? Parte dourada do fundo. Então, 35 golpes, fechou a segunda. Cápsula 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pronto. Tarô. Bem no ponto que fechou, eu vou tirar um pouquinho para fazer o teste de umidade. Estabilizou em 7,94 gramas. Repete-se o processo. Agora a consistência já vai ficando barrenta, né? Ele vai ficando uma cor bem mais amarronzada, um marrom mais claro, tendendo a um marrom mais claro, ficando uma cor de barro. Que é o que se espera, né? A gente está tentando fazer exatamente isso, né? Fazer ele virar lama, fazer ele virar barro. Esse é o objetivo nosso. Então nós estamos conseguindo. Trinta golpes, ó, é o que aconteceu com ele. Agora ele fechou mais aqui na frente, né? Deixa eu marcar. Aqui, ó, 30 golpes. Olha o que aconteceu com ele. Fechou aqui na frente. Então, vamos de novo. Esse é o 3. Então, eu tenho 30 golpes. E vamos solo mais água. 3.
5,88 gramas. Lembrando, não interessa se foi mais ou menos que as outras cápsulas, o que interessa é o teor de umidade. Então, não estou preocupado em que a primeira foi 6,67, depois 7,94. Não, não é essa a minha preocupação. Mais 2 ml. Como eu estou com medo de desandar, eu vou colocar 1,5. Porque no começo eu coloquei mais água, né? Então, 1,5 ml. É possível mostrar a consistência? Olha o jeito que ele está ficando já. Todo barroso, né? Então, é isso aqui que está acontecendo quando eu estou colocando mais água. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez fechar aqui o Casagrande, encher a concha e ver como que ele vai se comportar. Já deu para perceber, né, que quanto mais água, a tendência é fechar com menos golpes, né? E isso está se provando aqui na nossa prática. E esse é o objetivo da prática, né? Provar o que a gente fala lá na teoria. Fica bem mais fácil de moldar, ó, fica muito mais rápido para moldar. Eu passo esse último equipamento, esse último cinzel aqui, é para limpar o fundo mesmo, para eu conseguir enxergar o dourado da concha, né? Que aí fica até mais fácil de observar o fechamento. Ele fica com espaço e a gente observa. Então vamos lá. Ó, dá para observar aqui? Eu parei com 18, fiquei com medo de ter fechado, mas tive certeza, ó. Entre essas duas marcas, ele fechou. Então, paramos com 20 golpes. Então, 4 deu 20 golpes. 4. $6,49. Aí, à medida que eu falo, vai variando, né? Mas 6,49. Pronto. O último ponto dos 5, voltar e agora colocar mais 2 ml de água. Porque esse ponto não tem problema se ele desandar. Vocês vão entender o porquê na hora dos cálculos. Na verdade, o ideal não é que ele desande, né? Mas eu já tenho um limite superior e um inferior.
agora já ficou de novo difícil de moldar por conta do tanto que ele está mole. Já me dificultou para moldar. Antes estava fácil, rápido. Agora já não tanto assim. Olha o que aconteceu com 12 golpes. Fechou quase todo, né? Não fechou em um ponto igual aquela hora. Fechou quase todo com 12 golpes. Claro, né? Ele está tendendo a ser uma lama, ele vai cada vez suportar menos vibração, né? Um pequeno comentário que eu gostaria de fazer, né? Nós aqui utilizamos 70 gramas de solo para fazer esse ensaio. Em muitos laboratórios, eles enchem a colher, a concha toda, né, usando o triplo. E aí, isso há alguma alteração no teste, no ensaio? Não. Em obras de terra, eu não sei especificamente qual vai ser a matéria, agora está havendo uma união de grades aí, né, de currículos, mas o colapso da estrutura de solo por encharcamento, ele tem a ver com a altura da camada, não com o comprimento. Então, quais são as variáveis que implicam aqui no fechamento? É a espessura da camada que está fechando, certo? E a altura da concha para dar o golpe. Por isso que eu não me preocupei em monitorar se estava exatamente na metade, se estava um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas sim sempre delimitar a altura em função da concha. Aí eu sei que eu estava trabalhando sempre com a mesma altura, tá certo? Uma vez que o deslizamento depende, se vocês forem estudar pelo método dos taludes infinitos, pelo método de Kuhlmann ou pela teoria do empuxo de Terzagh, tudo varia em função da altura e da vibração. Bom, então, nossa quinta vez, nossa quinta experimentação, nós fechamos aqui com 12 golpes e, como é de praxe, vamos tarar aqui a cápsula e determinar o teor de umidade deste cara também. Uma vez que você, enquanto aluno, enquanto ela tara aqui, você já pode ir pensando, né? O que tem que acontecer com o teor de umidade? O teor de umidade da primeira tentativa, né? Da primeira tentativa não, da primeira vez que nós rodamos o experimento para a quinta vez que rodou o experimento, o teor de umidade ele tende a subir, ele vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, é algo assim que vocês já devem estar aí na cabeça de vocês confabulando. Zerou. Vamos lá. Fechou em quase todos os lugares. Aqui fica fácil tirar, não tem um ponto específico. Lembrando que, eu não sei se eu falei, acredito que sim, mas só para reforçar, o local que você tira para determinar o ponto de umidade é o local aonde fechou, tá? — 10,47 gramas. Beleza. Agora nós vamos encerrar esse pedacinho aqui, dar uma limpada na bancada, levar para o fogareiro e assim que a amostra estiver seca, nós voltamos e pesamos novamente para determinar a massa. Aqui nós temos massa de solo mais água, aí nós teremos massa apenas de solo. E aí a gente consegue determinar o teor de umidade. Beleza? Até agora mesmo. Bom, fomos para o fogareiro, secamos, aproximadamente 15 minutos, né? Nesse intervalo aí nós esperamos. E eu havia pesado somente o solo, né? Porque eu tirei a tara das cápsulas.
Então, como eu não considerei as cápsulas, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar. Se eu tivesse pesado solo mais cápsula, mais solo, mais água, ou seja, cápsula mais solo úmido, eu poderia simplesmente voltar cada uma das cápsulas para a balança e tirar a medição. Como eu não pesei as cápsulas, simplesmente solo mais água, eu vou precisar de uma cápsula auxiliar, certo? Vou tarar essa cápsula auxiliar para que eu tenha simplesmente a massa do solo. E agora, massa do solo sem água. Então, eu vou ter simplesmente solo e aí a gente vai poder determinar o teor de umidade. Esperar ela tarar. Ela tá quente, é por isso que eu tô pegando com esse pegador, tá? Nós não aguardamos ela esfriar a temperatura ambiente. Como está tarado, 5,68 gramas, essa é a 1. Ela era 6,67, passou para 5,58. 5,68. Eu fico conversando, fica variando. Então, vou jogar isso fora, que não me interessa mais. Vou para 2. Pronto, 2. Não preciso tarar de novo, é a mesma cápsula, né? 6,7. 6,7 gramas. Quatro ponto 82. Cinco ponto 17. Oito ponto 38. Bem, com isso, nós encerramos a parte prática mesmo e agora fica só a parte dos cálculos, né? Onde eu devo determinar o teor de umidade de cada uma dessas amostras. Lembrando que o teor de umidade, a equação do teor de umidade é igual a massa seca dividido pela massa total, ou seja, massa de água mais massa de solo, né? Segunda pesagem dividida pela primeira pesagem, já simplifiquei a vida para todos, e o resultado disso multiplicado por 100. Então, a gente vai ter aí um teor de umidade em percentual. O que me interessa é o teor de umidade, que nós não conhecemos, referente a 25 golpes. E aí vocês vão me dizer, mas não houve 25 golpes. E assim, raramente há, né? O que nós tivemos foi 43, 35, 30, 20 e 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o teor de umidade do terceiro teste em que fechou com 30 golpes, vou pegar o teor de umidade do quarto teste que fechou com 20 golpes e eu vou ter um limite superior e inferior. Se eu tenho dois limites e quero determinar um valor intermediário a eles,
crendo que nós estamos tratando de uma equação linear, eu posso fazer uma interpolação linear. Para essa interpolação, eu determino x, que é o valor da umidade, que referia-se na estimativa a 25 golpes. Tá certo? Esse é o valor do LL, ou limite de liquidez. Tá certo? Para continuar os limites de Atterberg, lembra que eu falei que era um limite superior e um inferior, né? Nós fizemos o LL, agora nós precisamos do LP. LL é o valor do qual a umidade que faz com que o solo comporte-se como líquido. E agora, qual que é o valor limite ou inicial que faz com que o solo comporte-se como rígido, né, quebradiço? A gente determina através do LP, limite de plasticidade. Vamos arrumar a bancada aqui e vamos passar para o ensaio do LP. É o seguinte. Vou trocar meu microfone. Só um segundo. Inclusive, eu apresento aí, deixa eu parar essa apresentação. Eu apresento para vocês os cálculos e o resultado final. Só que é o final do limite de Atterberg, né? Ou seja, é o final, inclusive, da próxima prática, que é o LP. Então, eu dividi ela em 2 pedaços, porque ela é muito grande. E aí, eu vou pedir, então, para vocês, essa aula acabaria 9h30, 10h45. E a outra começaria que horas? Vou ver um negócio aqui. Se já dá certo a gente migrar. A outra começaria às 11h. Tá, não tem problema. Sugiro vocês, então, que a gente já passe para o próximo link, que aí a gente já está entrando, né? Como a gente está adiantando as aulas, a gente já está entrando na terceira aula, certo? Vamos embora direto, passa a outra prática e a gente encerra por hoje. Fechou? Um abraço para todos. Está aberto o link, é só entrar no próximo link. Até lá. Estou indo para lá também. Tchau, tchau.